Olá, tudo bom? Meu nome é Sirlene Jesus e eu estou aqui neste canal para que a gente possa conversar um pouquinho sobre Ministério de Música, sobre experiências que eu tive, é, sobre algumas questões que a gente possa ajudar o Ministério de Louvor. Não vou falar sobre técnica porque já tem muitos canais falando sobre técnica aqui. Eu quero falar coisas que outros canais não falam que eu acho de suma importância para o Ministério de Louvor. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas esse vídeo eu queria fazer em forma de desabafo um pouco com vocês, tá? É, 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 Principalmente para líder e para pastor, tá? Eu gostaria de fazer desse vídeo um apelo e um desabafo. Eu gostaria de começar pedindo, pastor, Jesus, quando fala para Pedro, Pedro vai e nega Jesus, e aí o galo canta, e aí Jesus vai e se encontra com Pedro novamente. E o que Jesus fala? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala para Pedro isso 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Então, pastor, músico é uma ovelha que precisa ser pastoreada e de perto. Os pastores não têm noção, ou tem aqueles que acompanham os liderados de perto, não têm noção das coisas que um ministro de louvor, de um ministro de música passa. Ele é muito tentado em todas as suas áreas, assim como qualquer um cristão. Só que o que nós temos visto é somente o arrancar da lã e da gordura da ovelha, e não tem aquele cajado para quebrar a perna da ovelha, para trazer a ovelha para perto, para pastorear, para ajudar a limpar as feridas, para tornar essa pessoa mais santa, ajudar essa pessoa a ser mais santo, mais parecido com Jesus, para que possa ministrar, sabe? Invista no seu ministério. Chama seu ministério de louvor para comer pizza junto, para comer algo junto, para ter aquela questão da mesa, da unidade. Porque o que nós temos visto é que, você é músico? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Eu ouvi um cara que aceitou a Jesus e no mesmo dia o pastor colocou ele para tocar, sabe? Então assim, porque tava precisando de baterista naquela igreja. Eu falei assim, uau, meu Deus. Porque quando eu ministro, o som que sai de mim, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão na língua, que me utiliza como seu fruto. Então, aquilo que sai de mim, ministra as pessoas. Eu sou uma fonte de água. Pode ser fonte de águas rotas ou fonte de águas vivas. Então, aquilo que sai do ministro vai ministrar a igreja. E pode ser tanto instrumentista, porque a música ela não é só cantada, ela é tocada, ela é sentida. Então, ela é absorvida pelos seus poros, ela é absorvida. Então, pastor, pastoreie o seu músico, sabe? Ao invés de você contratar um músico profissional para ir na sua igreja, que tem CD, que tem vídeo, que está nos streams, investe no Ministério de Louvor local, faça jejum. Gente, eu amava. Às vezes lá da igreja, uma das igrejas que eu participei, a gente ia 3 dias para um sítio para jejuar, sabe? O Ministério de Louvor ia para jejuar. Eu mesmo, quando eu liderei um coral chamado E-Black, que era um Ministério de Louvor grande, com mais de 100 pessoas, a gente fazia no mínimo 2 vezes por ano retiros espirituais para a gente mergulhar. E sabe quem ia ministrar em nós? O Ministério de Intercessão da própria igreja, sabe? A equipe da pastora Zenete ia pra lá ministrar naná. Gente, que delícia! Sabe, era a gente parar para ser ministrado, a gente tinha devocional juntos. Os nossos ensaios eram aos sábados, mas nunca tinha ensaio sem palavra. Nunca tinha ensaio sem palavra. A gente tinha ensaio da gente nem ter ensaio, ficar 2 horas orando lá, sabe? Buscando a presença de Deus, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, falando em outras línguas, outro tendo dons de discernimento, outro buscando Deus. Pastor e líder,
não é só fazer escala. Líder de música não é só fazer escala, escala, escala. Fulano vai cantar, fulano vai cantar. Gente, esse negócio agora, essa moda que tá agora de cada um tira a música em casa e só encontra para passar o som, isso tá destruindo os ministérios de louvor em termos de comunhão. Ah, tá certo que eu tenho que tirar a música em casa. Tá certo que eu tenho que tirar a música em casa. Tem que tirar a música em casa mesmo. Mas eu tenho que ter mais de um ensaio por semana para que haja unidade, para que tenha, entenda o termo que eu vou usar, para que tenha discussão, para que tenha briga, para que tenha desacordo, para que tenha acordo, para que a gente erre, para que a gente se estruture, para que a gente acerte ali no ensaio, para que a gente tenha um momento de comunhão, para que ali no momento de ensaio a gente seja ministrado, para que quando nós viermos nos apresentar para a igreja, diante da igreja, a igreja seja ministrada. E eu vejo que isso não está acontecendo nas igrejas. Gente, as pessoas me chamam para cantar nas igrejas e elas não querem nem saber se eu sou membro de uma igreja, quem é meu pastor, se eu estou de bem com meu marido, se eu não estou de bem com meu marido, que mãe que eu sou dentro de casa. Sabe, as pessoas estão mais interessadas no meu talento. Eu sou o tipo de pessoa que eu evito conhecer pastor. Porque não tem o tio Patinhas? Quando você olha o tio Patinhas assim, ele tem um cifrão assim no olho. Pois é, eu olho assim pro pastor assim, quando eu vou visitar uma igreja assim, quando eu vejo uma clave de sol no olho daquele pastor assim, ó, nunca, se bobear, nunca mais eu volto naquela igreja. Porque a pessoa tá interessada no talento. Pastor, não é pelo talento. Vou contar para você, pastor, alguns exemplos, não vou citar nome, só vou citar situações e vou mudar lugar, tá bem? Para que eu quero que vocês entendam. Eu fui contratada para fazer backing vocal para um cantor que na época, 20 anos atrás, era muito famoso. Ele já foi famoso, já teve programas de TV, gospel e tal. Aí fui eu, né? Fui indicada por um outro músico, amigo nosso, tal, fui fazer. Sabe aonde que eu fui me arrumar? Não. Ele me levou para casa da amante dele para eu trocar de roupa e me arrumar. Tomar um banho, me arrumar depois do ensaio, que a gente ministrou em outra cidade, que não era a cidade onde eu morava. Ele me levou para casa de quem? Da amante dele. Pergunta como eu ministrei aquela noite, como eu cantei aquela noite. E o cara até hoje não me pagou o cachê. Ainda tá meio calote. Mas é essa pessoa que tá ministrando e ministrou. E a praça que nós ministramos estava lotada de gente. E aquela pessoa ministrando o que estava nela nas pessoas. Eu nunca chorei tanto por dentro de estar ministrando com essa pessoa. Uma outra, eu estava num determinado lugar com uma pessoa, almoçando com uma pessoa conhecida. E ela falou assim, olha, eu vou fazer sucesso agora. Eu vou fazer meu dinheiro agora. Eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Eu não vou falar que ele vai vender, porque senão ele vai dar na cara quem é essa pessoa. E eu vou tal, 4, 5 anos. Porque durante 4, 5 anos é um auge que um cantor, ele fica geralmente na mídia. Depois ele vai ser esquecido, depois ele de um tempo ele retorna. E fora outras coisas assim... Gente, não dá pra falar tudo que eu sei, que eu vivi na pele como backing vocal, como cantora, como ministro. Então, assim, e os pastores pagam para esses camaradas virem abençoar ou amaldiçoar a sua igreja, mas não investe no ministério de louvor local. Sabe? Poxa, põe um pouco manteiga lá pro ministério de louvor, aí chama um cantor de fora. Aí põe aquela mesa pro cantor com fruta, toalha branca, é isso, é aquilo, que não sei o que. Gente, eu lembro que eu fui servir numa igreja, num determinado lugar, numa determinada programação. E aí fizeram, gente, um arroz com uns trecos assim, parecendo uma coisa de louco. Pra dar pras pessoas, sabe? O camarada
O pessoal sentou no chão para comer. Assim, se fosse... Eu fiquei triste porque a gente serviu aquilo para aquelas pessoas. Eu não estava na liderança do nada, eu só ajudei no dia a servir. Aí eu fiquei responsável pelo café, e aí eu arrumei o café com excelência, levei talheres, levei jarra daqui de casa, levei umas vasilhas, umas louças que eu tenho, levei e montei o melhor café da manhã que eu pude montar. Mas quando eu vi o almoço que foi servido, eu olhei assim, o pessoal comendo no chão, fazendo aquela programação, sabe? Liderança, pelo amor de Deus. E agora, gente, tá uma moda de colocar palheta de coco pro pessoal cantar. Os ministros não têm dinheiro para tomar café depois do culto. Aí ainda vão colocar palheta de coco, porque tem que ter essa palheta. Tem que ter uma roupa na palheta pra ficar bonito no vídeo, porque é um tal de ficar bonito no vídeo. Mas a igreja não investe, não paga um combustível, não paga uma passagem. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Todos os casos que eu tô contando, geralmente aconteceu comigo. Eu era de uma igreja que era do outro lado da cidade, em um determinado local, uma determinada época. E aí, eu e o Lúcio, a gente não tinha dinheiro para ir em 2 horários, que a gente tinha que ir no culto da manhã, tinha que ir na escola dominical, e tinha que ficar lá, tal, e tinha que ir no culto à noite. Só que a igreja nunca investiu em nós. O que aconteceu? A gente começou a comprar miojo e ficar nessa igreja. Com miojo, a gente comprava lasanha, aquelas lasanhas prontas assim, e o zelador da igreja deixava a gente usar o fogo da igreja. Então a gente ficava naquela igreja o dia inteiro e tomava banho na igreja. O pastor ia embora, os membros iam embora, a gente ficava lá. Um casal de ministro descobriu que a gente fazia isso, que a gente ficava lá o dia inteiro, que a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem, começou a chamar a gente para casa deles. E aí a gente tinha que ir para casa deles todo final de semana. Acabou que a gente virou assim amigos. Eu sou eternamente grata a esse casal que levava a gente para casa deles todo final de semana, porque na época a gente não tinha. Então, gente, vai passar um carro de som aqui. Só um minuto. Então, a gente ficava na casa desse amigo. E foram assim, acho que por uns bons anos, eles ajudando a gente, sabe? Às vezes eles traziam a gente aqui de carro. Então, a vida de ministro de música não é fácil. Estar lá na frente não é fácil. Quantas vezes a gente vai pro altar chorando? Quantas vezes a gente ia pro altar sem vontade de estar, porque tinha que cumprir escala? E eu vi muito pastor brigando com a gente, sabe? Ai, porque vocês têm que estar nisso, porque vocês têm que estar naquilo, que não sei o quê. Porque vocês são levitas, tá? Só que a tribo de Levi, que foi denominada por Deus para poder trabalhar no templo, eles não trabalhavam fora. Eles tinham sustento, as tribos sustentavam, as outras tribos sustentavam essa tribo de Levi, sabe? Então, assim, vocês são levitas. Eu não me considero levita porque eu não sou da tribo de Levi, ok? Então, esse é o meu apelo. Pastores, invistam no ministério de louvor. Invistam. Pastoreie, ande junto. Sabe como é que tá esse ministério de louvor? Como é que tá esse ministério? Como é que tá em casa? Tem alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Não tá faltando? Cara, assim, pastores que me marcaram muito foi pastor Acácio e pastor Emerson. Todo domingo eles levavam o pessoal do ministério de louvor para comer alguma coisa. Dava uma... Lá na pastora Regina também, a gente me liberava pra gente comprar, sabe? Cara, você não vai gastar 300, 400 reais por mês. Impossível da sua igreja não ter 300, 400 reais por mês para investir no ministério de louvor com lanche. Sabe? Pastorear, ter uma consagração com o ministério de louvor. Tem ministro de louvor que não vai na escola dominical.
Tá certo que tem muitas igrejas hoje em dia que não tem escola dominical, que foi trocado por célula, ou GC, ou grupo familiar, né? Que é grupo de estudos. Mas não participa. Aí só vai no culto no domingo à noite. Não consigo entender, sabe? Se você não vai na escola dominical, não tem como se ministrar à noite, sabe? Faz consagração, trabalha com o seu ministério para que eles sejam batizados com o Espírito Santo, que eles tenham os dons do Espírito Santo, para que eles sejam um apóstolo na vida desses ministros. O apóstolo é aquele que dá direção, aquele que fala, ó, você tem esse talento, você tem aquele. Começa a ministrar, cure as feridas, porque estamos com ministros doentes ministrando a igreja, que consequentemente ele vai ministrar aquilo que ele tem para a igreja. Aí depois é um adultério aqui, é uma fornicação ali, mas não tem pastoreio, sabe? Líder, chega junto. Como Jesus falou para Pedro, eu peço para você, pastoreie as ovelhas de Jesus. Veja quem você está convidando para ministrar a igreja do Senhor que está sob sua responsabilidade. Sinto muito pelo desabafo, mas eu já vi tanta coisa aos longos desses mais de 30 anos de música, que eu tenho 45, mas desde os 2 anos e meio eu canto na igreja. Então, meu coração dói. Meu coração dói de ver como os músicos têm sido tratados ao longo do tempo, sabe? Nós somos artistas, ele é sensível, ele tem uma visão de mundo diferente. Então, esse é o meu apelo para você, pastor, para você que é líder. Pastoreie a ovelha de Jesus, que está sob a sua responsabilidade. Não coloque músico para tocar e cantar por causa do talento dele. Não coloque. Pastoreie, ande um tempo. Se for preciso, por amor àquela ovelha, coloque ele no banco. Coloque essa ovelha para ser ministrada. Chora junto. Liga do nada para o seu músico. Estou ligando só para te abençoar. Sabe? Esse é meu vídeo de hoje. Esse é meu apelo de hoje. Me desculpe, o vídeo está muito longo e me desculpe o desabafo. Mas eu precisava falar isso com você, pastor. Com você que é líder de músico, líder de coral. Como que corista tem problema? A gente precisa pastorear esse gente. A gente precisa trazer, porque as pessoas estão machucadas, as pessoas, principalmente músico, como aqui em Volta Redonda. Eu tenho conversado com pessoas que são musicistas e, assim, os caras são feras. Mas não tem igreja nenhuma. Porque estão machucados, porque estão feridos, porque não foram pastoreados, porque só foram pisados. Claro que tem a culpa deles também. Claro que cada um tem uma escolha. Claro que eu escolho as minhas atitudes. É o que eu falo com Caleb. O pecado tem perdão, mas a consequência fica. Então, as minhas escolhas geram consequências boas ou ruins. Então, esse é o meu apelo. Vamos orar? Pai, não sei como orar. Eu quero te pedir que a liderança venha ter misericórdia dos seus liderados. Que a liderança venha ser realmente pastor, Pai. Que a liderança venha se preocupar com vidas. Porque o talento não vai subir para o céu, mas as vidas vão, a alma vai, o espírito vai. Oh Deus, levanta pastores de segundo o teu coração. Que os pastores, Senhor, só querem saber de engordar, que pastores com 2, 3 profissões ganha da igreja e trabalha em outros porque quer garantir o futuro. Isso não é pecado, Senhor, mas
Isso dói meu coração porque os olhos deles não estão voltados para a igreja, não estão voltados em pastorear. Me perdoa, Senhor, mas é o que eu sinto, Pai. Levanta pastores segundo o teu coração, levanta líderes segundo o teu coração. Para que tenhamos músicos saudáveis, para que tenhamos músicos cheios do teu Espírito Santo, a ponto de uma igreja não precisar contratar um músico de fora, um cantor famoso para superlotar a igreja, porque a tua presença vai estar tão grande nessa igreja que as pessoas serão atraídas. Oh Deus, é a tua presença na vida das pessoas que atraem outras pessoas. Não um cantor famoso, não um renome. Por favor, Senhor. Toma os pastores, toma a liderança, toma os músicos. E é o que eu te peço, Pai. E eu te agradeço pelo privilégio de te conhecer, de te servir. Eu te agradeço pelo privilégio de estar falando com tantas pessoas através deste canal. E eu abençoo, Senhor, a vida de cada um. Que esse recado chegue no coração dos pastores. Chegue no coração de liderança. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Vai viver o melhor dia da sua vida.